E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que a Shalom do nosso Altíssimo e do nosso Mashiach esteja na vida de cada um de vocês. Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero trazer uma reflexão muito interessante, muito importante, em cima de muitas coisas que vêm acontecendo por aí. E como que Satanás e os agentes das trevas, eles são astutos e sempre usam de uma estratégia milenar, uma estratégia que sempre foi presente ao longo da história, para desviar as pessoas do caminho verdadeiro. A gente vê esse agir muito forte, principalmente nesses tempos finais, por tudo que estamos vivendo, a importância desses tempos, como que esses tempos são cruciais para o destino final de todos nós, para o destino final da humanidade e deste mundo aqui. Então a gente vê essa estratégia sendo executada com cada vez mais intensidade. E infelizmente muitas pessoas têm caído, que é a estratégia dos dois extremos. O que significa os dois extremos? Os agentes das trevas, sempre para desviar as pessoas do caminho verdadeiro, criam dois extremos em cima de um ponto verdadeiro para que as pessoas não encontrem esse ponto verdadeiro. Como assim? Por exemplo, para você chegar numa ilha, você precisa trilhar um caminho reto. Você não pode desviar em nenhum momento desse caminho reto. Mas aí o que os agentes das trevas fazem? Eles colocam para você outras opções além desse caminho reto, que no caso seria o caminho à esquerda e o caminho à direita. E tanto o caminho da esquerda quanto o caminho da direita, eles estão ligados ao caminho reto. Eles têm fragmentos, eles têm resquícios do caminho reto, mas levam a outro destino, levam a outra interpretação, levam a uma distorção do destino final desse caminho reto. E é exatamente isso que a gente vê nos dias atuais. E o interessante é que nas escrituras e algumas passagens, nós vemos sempre a recomendação de não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Foi aí que a partir daí eu cheguei na conclusão desses dois extremos que Satanás e seus agentes sempre buscam levar as pessoas para que elas não compreendam o caminho reto, o caminho verdadeiro, a essência que nós devemos realmente buscar. Veja Provérbios 4, versos 26 e 27. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos, não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Em Deuteronômio 28, verso 14, vai falar: Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirem. Em Josué 1,7, mais uma vez a gente vai ver essa recomendação. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então veja que interessante essa questão de direita e de esquerda, que nós não devemos nem nos desviar para a esquerda, nem para a direita. Até lembrei aqui a passagem de Salmos 91, quando fala que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E para você não ser atingido, você tem que trilhar esse caminho reto. E esse caminho reto é justamente a porta estreita, a porta que nos leva à salvação. E existem inúmeros caminhos, inúmeras soluções que são colocadas para tentar nos desviar desse caminho original, desse caminho que é o verdadeiro processo de Techuvá, o retorno às origens, o retorno para a nossa casa. E a partir de agora eu vou dar aqui alguns exemplos desses dois extremos que Satanás e seus agentes têm colocado para desviar as pessoas desse caminho verdadeiro, do caminho original, da essência do Evangelho, da essência da mensagem que o nosso Messias, seus discípulos, seus servos sempre vieram trazer para todos nós. O que nós vemos hoje é algo muito comum, uma ideia muito comum de separar a Bíblia em Velho e Novo Testamento. E como eu já expus em vários vídeos, essa separação é falsa e não consta nos originais. A Bíblia não é dividida em dois e não se trata de testamento, porque a ideia de testamento é como se o novo anulasse o velho, mas a real é que se trata de aliança. E a nova aliança, ou aliança renovada, não anula a antiga aliança. Ela é uma completude da antiga aliança. É bem diferente uma coisa da outra. Mas o que a gente vê as pessoas se dividindo?
Tem pessoas que acreditam que tudo que está escrito na Antiga Aliança ou no chamado Velho Testamento deve ser descartado, deve ser jogado fora, não presta, não vale mais para os dias atuais, não tem aplicação para nós e tudo que está lá deve ser descartado, exceto o dízimo, porque aí convém que não seja descartado, né? A gente vê isso que é muito comum e geralmente a maior parte das vertentes cristãs é que tem essa ideia. Mas, por outro lado, também temos algumas pessoas hoje, esse movimento tem crescido muito, isso é muito triste de ver, que acreditam que a nova aliança ou aliança renovada não são inspiradas, nós não devemos segui-la ou nela contém muitos erros. Tem alguns que vão dizer, como o judaísmo, né, que o Messias não é Jesus, né, não é aquele que veio há 2000 anos, e que ele, na verdade, seria um impostor e que o verdadeiro Messias está por vir. Portanto, tudo que está escrito lá não deve ser levado a sério e deve ser descartado. E tem outros que até acreditam na validação do Messias, que ele é o Messias, mas negam os escritos de Paulo, como se Paulo fosse um falso profeta e as cartas de Paulo contrariassem o evangelho, contrariassem a lei e os profetas, sendo que não se trata disso. Já expus também em vídeos, Paulo nunca contrariou a lei e os profetas. Paulo nunca contrariou o evangelho do nosso Messias. Ele combatia outra coisa, ele combatia outra lei, que era muito comum na sua época. Então aí a gente vê esses dois extremos, da galera que quer descredibilizar toda a Antiga Aliança ou todo o Velho Testamento, como se nada do que estivesse escrito lá se aplicasse para nós. Alguns ainda são mais extremos e têm aquela ideia diabólica do demiurgo, que como se o Deus do Velho Testamento fosse um demônio, fosse o próprio diabo, fosse Yaldabaoth. Essa ideia surgiu com um homem gnóstico, pagão, ímpio, chamado Marcião de Sinope. E ele quem dividiu a Bíblia em Velho e Novo Testamento. Mas, por outro lado, também nós temos, geralmente no judaísmo convencional, que as pessoas negam toda a nova aliança, e também algumas pessoas que negam os escritos de Paulo, mas até acreditam na nova aliança, mas de uma forma muito distorcida, e acham que a gente deve seguir à risca tudo que está escrito na Antiga Aliança, sendo que na verdade também não é assim. Havia leis, havia coisas que eram sim somente para aquela época, mas todas essas leis, independentemente se eram para aquela época ou não, contêm um princípio por trás. E esses princípios sim são eternos, nunca foram abolidos, nunca foram anulados e sempre são para todo o povo do Criador. Até porque Israel não é separado da igreja. Aí, mais uma vez, a gente vê outro extremo, das pessoas que pensam que o povo escolhido é só Israel, Israel são só os judeus do estado atual de Israel, e tudo que foge disso não é povo escolhido, é povo de segunda classe, blá blá blá. Mas, por outro lado, tem gente que acredita que povo escolhido é só a igreja, é só gentio, Israel ficou de lado, o judeu ficou de lado, não é mais povo do Criador, hoje é só a igreja, sendo que, na verdade, a real interpretação é que Israel é a igreja é Israel. Sempre foi o mesmo povo, sempre foi aliança com esse mesmo povo, que se espalhou pelos 4 cantos da terra. Então já conseguiu enxergar aí dois extremos? Outra coisa é a ideia da hipergraça ou do legalismo. A hipergraça se pauta nesse entendimento que só a nova aliança, o Novo Testamento que vale. Só que aí eles elevam a graça no nível máximo, como se a graça te tornasse conivente com o pecado, como se você pudesse pecar deliberadamente e mesmo assim você não seria punido, você seria salvo, porque supostamente o sangue do Messias cobre os seus pecados, mesmo que você não queira renúncia, mesmo que você não queira mudança, mesmo que você não queira santidade. Aí tem pessoas que pegam a graça e distorcem completamente o sentido de graça, até porque eles querem tirar a lei, e acreditam nessa ideia enganosa da hipergraça, como se você pudesse pecar à vontade. Então esse extremo é pautado até nessa ideia que só a nova aliança, o Novo Testamento está em vigor. Mas por outro lado também temos outro extremo, que é o extremo do legalismo. O mesmo extremo que Paulo e o Messias sempre combateram, de pessoas que se apoiam em suas tradições humanas, em suas leis humanas, e acreditam que por meio dessas leis humanas eles podem se achegar ao Criador, sem a graça, sem o sacrifício do Cordeiro, sem a fé verdadeira, sem trilhar esse caminho, sem depender do Pai, apenas pelo mero esforço humano. Esse é outro extremo, que é muito comum, por exemplo, em várias vertentes judaicas.
E até em várias vertentes cristãs nós também temos legalismos. Tem várias regrinhas ali, várias doutrinas de homens que não são a lei do Criador, que não constam nas Escrituras, mas são puramente doutrinas de homens para que as pessoas apenas se submetam a essas doutrinas de homens, colocando para si fardos desnecessários que as impedem de compreender o evangelho simples e puro do nosso Messias. Esses são outros extremos que apenas escondem a real interpretação das Escrituras. Como eu disse, a nova aliança é apenas um complemento da antiga aliança, uma plenitude, uma completude da antiga aliança. O Messias, ele veio para toda Israel, e Israel é todo o povo do Criador espalhado por todos os quatro cantos da terra, sejam judeus ou gentios, e o Messias é o real sentido da lei, ele é a real finalidade da lei. Ele é a Torá viva que desceu dos céus. No judaísmo a gente vê eles querendo seguir a lei sem o Messias, e no cristianismo, no geral, em sua maioria, a gente vê as pessoas querendo seguir o Messias sem a lei, sendo que o equilíbrio, a verdade, o original, está justamente em compreender que o Messias é a real finalidade da lei, e que a própria lei, as instruções do nosso Criador, apontam para o Messias. E quando a seguimos, estamos verdadeiramente seguindo o exemplo dele, que cumpriu toda a lei e sempre enfatizou a importância de cumprirmos também. Ainda que, como eu disse, tem leis que eram para aquela época e hoje não se aplicam mais, como leis envolvendo sacerdócio, como leis envolvendo punições naquela época, já que o modo de punição mudou, ou também leis envolvendo o contexto civil daquela época, ou o contexto de higiene daquela época. Então tudo isso tem que ser analisado, mas é fato que ele veio demonstrar como se segue a lei, sendo ele a real finalidade da lei. E nisso a gente pode começar a entender também por que na política tem esquerda e direita. Ambos os caminhos apenas ocultam o caminho verdadeiro. Um lado é mais extremo em uma coisa, o outro lado é mais extremo em outra coisa. Ou até mesmo interpretações bíblicas que geralmente nos apresentam arrebatamento pré ou pós, calvinismo ou arminianismo, preterismo ou futurismo. Então a gente sempre vê duas interpretações que são colocadas para desviar do entendimento da real interpretação. Porque geralmente quando se faz isso, sempre geram eternas discussões. E sabe por quê? Porque em cada lado sempre tem fragmentos de verdades, tem questões verdadeiras misturadas com mentiras, misturadas com deturpações, porque o real sentido, a real interpretação, a verdade como ela é, está no meio disso tudo, pegando as verdades que há de um lado, pegando as verdades que há de outro lado, extraindo a essência disso tudo e trilhando o caminho reto. Lembre do que as Escrituras falam, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. A solução está em você seguir o caminho reto. Até em relação ao próprio Paulo, a gente vê dois extremos também, que apenas ocultam quem realmente era Paulo, no que realmente ele acreditava. Como, por exemplo, as pessoas que idolatram Paulo, isso é muito comum no meio cristão, colocando Paulo como o apóstolo master, o apóstolo principal, o apóstolo da graça, como se ele estivesse acima dos outros, como se ele pudesse contrariar o evangelho do Messias, pudesse contrariar a lei e os profetas, já que eles usam os escritos de Paulo para defender essas ideias enganosas que não condizem com a interpretação verdadeira e original trazida pelo Messias e elevam Paulo como se Paulo fosse quase que uma divindade. E usam deturpadamente os escritos de Paulo para justificar seus pecadinhos de estimação. Então, realmente, tem esse grupo, isso é muito comum no meio cristão, não todos, mas em boa parte, mas, por outro lado, tem aqueles que são os chamados judaizantes dos dias atuais, e lembrando que judaizante não é as pessoas que querem seguir a lei de forma genuína, mas sim pessoas que se aproximam da religião judaica, que é o outro extremo, que é o outro caminho que desvia do caminho original, trazendo essa ideia enganosa, como se Paulo fosse um falso profeta, fosse um impostor que estivesse contrariando a lei, partindo até da mesma premissa que os cristãos, só que os cristãos veem isso como algo bom, e as pessoas que tendem para o judaísmo vê como se Paulo fosse um falso profeta, como se Paulo fosse um impostor. E a gente vê, infelizmente, canais aí do YouTube acreditando nessa ideia, propagando essa ideia e falando coisas absurdas em cima dos escritos de Paulo, coisas que Paulo jamais disse. E qual que é a verdade por trás disso tudo?
Paulo, ele andava de acordo com a lei, com os profetas, ele era íntegro perante a lei. Se você ler o contexto de Atos 21, Atos 24, Atos 25, você verá que Paulo andava totalmente de acordo com a lei, com os profetas. Ele realmente foi transformado pelo nosso Messias, ele vivia em santidade e ele era íntegro perante a lei. Ele combatia o legalismo, assim como nosso Messias, a chamada tradição dos anciãos, e em nenhum momento contrariou a lei do Criador. Existe uma diferença entre obras da lei e livro da lei. Até falei isso em vídeo. Então, Paulo, ele era discípulo do Messias. Paulo, ele andava de acordo com a lei, mas ele combatia diretamente o legalismo, que sempre foi muito comum nesse meio judaico, que até hoje é presente nos dias atuais, como a gente vê aí no Talmud, na famosa tradição oral, onde eles, por se basearem nessa tradição oral, acabam negando o Messias, porque a própria tradição oral contraria a lei do Criador em sua essência, que aponta para o nosso Messias. Então, Paulo, o problema nunca esteve nele, mas sim nas interpretações deturpadas em cima dele, das quais Pedro sempre alertou, que na época dele mesmo já era comum. E é uma profecia que a gente vê se cumprindo até os dias atuais. Pessoas não compreendem a profundidade de Paulo, não compreendem no que Paulo se baseava, no que ele cria e no que ele combatia, no que ele defendia. Aí preferem dizer que Paulo era um falso profeta, que era um impostor, ou tem aqueles que elevam Paulo como se fosse quase uma divindade, acreditando que Paulo tinha o direito de contrariar a lei e os profetas e os próprios evangelhos do nosso Messias. Até no fim dos tempos, a gente vê essa estratégia dos dois extremos. Tem aqueles que o tempo todo são alarmistas, dizem que hoje chegou a nova marca da besta, agora todo mundo está lascado, amanhã vai acontecer um terremoto em tal lugar e o mundo vai acabar. Tem pessoas que ficam nisso, ficam nesse alarmismo o tempo todo, como se o mundo fosse acabar amanhã, até mesmo por questões de views, sensacionalismo, mas por outro lado tem pessoas que vão para outro extremo, negam os sinais que estão ocorrendo claramente, que realmente indicam que o mundo não está normal, que tem algo acontecendo, e dizem que o mundo tem 100, 200, 300, 500, 1000 anos, ou até mesmo milhões ou bilhões de anos, como diz a ciência mainstream convencional, e negam o equilíbrio disso tudo, o reto disso tudo, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita, que é fato que estamos no fim dos tempos, os sinais são muito claros, mas não que tudo vai acontecer amanhã de uma hora para outra. Tem profecias, tem sinais. Nós devemos atentar a esses sinais. Jamais devemos ficar colocando datas, com data e hora marcada, como se tudo fosse acontecer com exatidão naquele momento, sendo que não foi otorgado a nós essa autoridade. Agora, podemos compreender os sinais, podemos compreender as revelações, podemos analisar tudo o que está acontecendo e extrair a verdade por trás disso tudo. Que estamos no fim dos dias, estamos vendo a Terra praticamente em trabalho de parto, vem muita coisa por aí, mas não que o fim vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, mas também não acontecerá daqui a 100, 200, 300 anos, falta muito pouco. As profecias estão se cumprindo, não faltam muitas para se cumprir. Então temos pouco tempo e não muito tempo. E o que dá para perceber também é que um extremo sempre gera o outro. Por um extremo ter pontas soltas, o outro extremo vai lá, pega as pontas soltas desse primeiro extremo, consegue em tese refutar essas pontas soltas, mas vai lá e deixa também outras pontas soltas. Então todos os extremos, esses dois extremos que levam à esquerda ou à direita e não ao caminho reto, sempre vão deixar pontas soltas, sempre vão deixar lacunas, que só são compreendidas se você juntar as verdades de um extremo, as verdades de outro extremo e colocar diante do caminho reto, que é o caminho verdadeiro, que é a interpretação verídica em cima das coisas. Porque a verdade sempre esteve no equilíbrio de tudo, e não em um extremo ou não em outro extremo. O Messias sempre veio trazer o equilíbrio, ele veio trazer a retidão, ele veio trazer a verdade. A verdade não leva a nenhum extremo, a verdade leva ao caminho reto, e é esse caminho reto que nós devemos trilhar. Então percebe como que é muito perigoso e como que essa é uma estratégia astuta, que é muito comum nesses últimos dias, de sempre pegar dois extremos em cima de uma verdade, para desviar as pessoas dessa verdade, da real interpretação em cima das coisas, até mesmo nessa questão do patriarcado que nós fizemos live recentemente, a gente vê isso acontecendo. No meio cristão, no geral, no cristianismo convencional, tem pessoas que acreditam, em sua maioria,
que os patriarcas, por eles adotarem esse modelo de relacionamento com várias mulheres, viviam no pecado, viviam no adultério, como se a Bíblia fosse escrita por adúlteros, como se o Criador permitisse que seus servos vivessem no adultério e ainda teria supostamente a audácia de chamá-los de servos, mesmo eles vivendo em um pecado tão grave assim, não se arrependendo e nem mandando profetas para exortá-los, e que por isso nós jamais devemos ter esse tipo de relacionamento. Então tem pessoas que acreditam nesse extremo. Tem outras que entendem que não é por aí, que entendem realmente que eles não viviam no pecado, que havia um porquê desse tipo de relacionamento, que eles eram realmente servos do Pai. Eles, sendo servos do Pai, jamais poderiam viver no pecado dessa forma, mas aí alguns acabam indo para outro extremo, achando que esse tipo de relacionamento é para os dias atuais, é para qualquer pessoa, que você pode sair por aí se casando com várias mulheres, que está permitido, está tudo certo, porque a lei supostamente valida isso, sendo que não é por aí. Havia um porquê, havia motivos, havia circunstâncias na época. E o equilíbrio disso tudo está em entender que sempre esse tipo de relacionamento foi para condições específicas e para um grupo específico de pessoas que tinham uma alta hierarquia e uma importância muito grande. Então o alerta que eu faço para você é cuidado. Cuidado para não cair em nenhum dos dois extremos, em nenhum dos dois lados que te desviam do caminho reto. Trilhe o caminho reto, siga o caminho reto, pois é esse caminho que vai te levar de volta para casa. Em tudo que você estudar, em tudo que você analisar, que você meditar, orando ao Pai, pedindo direcionamento ao Pai, analise se realmente você está caindo em um extremo ou se você realmente está estudando e trilhando o caminho reto. Porque todo extremo sempre vai deixar pontas soltas. O caminho reto, o caminho verdadeiro, a verdade em si, a vida em si, que está no nosso Messias, não deixa pontas soltas. Ela por si só é autossuficiente. E ela por si só é o que nos leva cada vez mais próximos do nosso Criador, gerando em nós um sentimento e uma necessidade cada vez maior da santificação. Enquanto que os dois extremos sempre vão te desviar da santificação, da proximidade com o Criador e vão te afastar da presença do Criador. Então que você medite nessas coisas, que você analise sempre os dois extremos para você trilhar esse caminho original. Shalom a todos e que o Eterno os abençoe grandemente.